amor há de reinar, e assim será, será. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos que nos acompanham de suas residências. Hoje começamos de uma forma diferente, porque é um dia especial, é um mês especial. Hoje, nesse sábado, encerramos as comemorações do aniversário da nossa casa, que fez 18 anos, no dia 18 de abril. Fico emocionada porque quando eu cheguei aqui, era ainda aquela casinha de madeira. E com o trabalho de todos, com o trabalho principalmente da espiritualidade, com a ajuda daqueles que frequentam a casa, nós chegamos aonde estamos hoje. E só estamos juntos, só estamos onde estamos porque estamos juntos. Cada um fez a sua parte da maneira que pôde e com o seu melhor. Mas então vamos fazer a abertura de hoje fazendo uma oração. É um dia tão especial, é um dia festivo e cada um de nós é especial. Para Deus, para Jesus, para as espiritualidades de luz, cada um de nós é especial. Então agora nós vamos pedir por cada um de nós. Convido a todos que fecham seus olhos, elevam o pensamento, cheios de gratidão por tudo que tem, pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelos momentos difíceis, porque eles nos ajudam a crescer. E principalmente, agradecemos por estarmos tendo a possibilidade de conhecer essa doutrina maravilhosa. E assim, cheios de gratidão, dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Então, como eu disse, hoje é um dia especial. Tem algumas pessoas que chegaram aqui que pela primeira vez, sejam bem-vindos. Então, quem hoje vai fazer a explanação doutrinária é a Graciela Macarini. Ela vem de Criciúma, De Nova Veneza. Ela reside em Nova Veneza, mas ela participa do Centro Espírita Chico Xavier de Criciúma, e em Nova Veneza ela participa do Grupo Espírita André Luiz. Ela vai nos falar sobre o livro Céu e Inferno, que nós estamos estudando nesse mês de aniversário, são 160 anos do livro, e ela preparou a sua exploração, e nós pedimos que a espiritualidade de luz a ampare e ampare cada um de nós. Mas antes, como é um dia de festa, nós vamos ter o coral da casa apresentando duas músicas, uma Oração de São Francisco e a outra Allan Kardec. Oração de São Francisco, nós sabemos que Allan Kardec também tem algo a ver com São Francisco, então convido ao coral da casa para se apresentar. Depois a Graciela fará a sua parte.
Nossa, não para de entrar, gente. Que maravilha. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. No desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Os discípulos de Jesus que no mundo reencarnou, Allan Kardec sabe que o véu desvendou, com mente iluminada e coração amoroso, trouxe a fé do espiritismo, farol radioso. Kardec, gigante da fé e da razão, e a humanidade, a nova compreensão. Como os espíritos comunicaram, a verdade revelaste, e a doutrina espírita ao mundo legaste. No livro dos espíritos, a voz dos imortais, revelaste os mistérios da vida além e muito mais. No livro dos médiuns, ensinaste a comunicar com os entes queridos que já partiram a nos consolar. Kardec, gigante da fé e da razão, guia a humanidade, a nova compreensão. Como os espíritos comunicaram, a verdade revelaste, e a doutrina espírita ao mundo legaste. Evangelho segundo o Espiritismo, o amor ensinaste. A lei de Jesus, com clareza interpretaste. No céu e inferno, a justiça divina expuseste. E na Gênese, na origem da vida, revelaste. Kardec, gigante da fé e da razão,
guia a humanidade, a nova compreensão. Como os Espíritos comunicaram, a verdade revelaste, e a doutrina espírita ao mundo levaste. Kardec, gigante da fé e da razão, guia a humanidade, a nova compreensão. Como os Espíritos comunicaram, a verdade revelaste, e a doutrina espírita ao mundo levaste. Tá ligado? Olá, irmãos, depois desse show, acho que eu vou embora. Uma maravilha. A gente fica muito feliz quando a gente percebe que o movimento espírita, ele faz este movimento de alegria, porque espiritismo é alegria e música é alegria, né? Eu fico realmente muito comovida. Eu participei do coral espírita Maestro Valdemir Zanetti, a minha amiga Maria Lúcia, que veio comigo hoje, ela ainda participa, então a gente fica realmente muito feliz e comovido. Que bom. Eu até trouxe um violãozinho para a gente cantar uma musiquinha depois. Hoje, ainda nesta comemoração do aniversário da casa, de 18 anos, né, que já está se tornando uma mocinha, né, com a maioridade, e nos 160 anos do Céu e do Inferno, a gente trouxe uma reflexão acerca disso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu lembro que quando eu era criança e adolescente, enfim, a gente tinha uma ideia de céu que era um lugar onde a paz reinava e onde a gente não fazia nada. Quer dizer, a gente achava que era uma coisa assim, ai, a ociosidade, ai, o não fazer nada. Quer dizer, só quem trabalhava, na minha opinião, eram os querubins, que tocavam, então, a flauta, a harpa, o violino, né? A gente ficava como, diz o italiano, naquele dolce far niente, né? Quer dizer, não vou fazer nada, vou apenas curtir e descansar. E aí a gente pensa, tá, e qual é a ideia de inferno? O inferno, então, era aquela coisa horrorosa, aquela coisa assim de um castigo eterno para sempre, né? Enquanto de um lado era a ociosidade, do outro lado era aquele castigo com o fogo, com a escuridão, quer dizer, fogo e escuridão nem combina, né? Mas, enfim, a gente nem fazia essa associação. E aí, quando a gente vai ficando adulto, a gente passa a ter um conceito diferente, porque a gente passa a ter um entendimento diferente. E quando a gente conhece a doutrina espírita, mais ainda. Por quê? Porque o espiritismo, ele nos traz uma clareza sobre a questão do céu e do inferno, que é fantástica. Quando a gente lê as obras de Kardec, quando a gente chega no céu e no inferno, a gente se surpreende. A gente se surpreende o quê? Porque o céu e o inferno, Kardec, ele fala sobre a justiça divina. Porque a gente vê muito a justiça humana e a gente muitas vezes não concorda. E a minha nona era uma senhora analfabeta, e ela aprendeu a ler, porque um dia ela achou uma lente, uma lupa, que ela fez de lupa. E ela aprendeu a ler sozinha. Ela benzia, era parteira, né? E ela dizia assim, se aqui dá errado, lá do outro lado, tudo ficará bem. Então, a gente começou a entender um pouquinho deste conceito de justiça divina, mas a partir da fé, né?
crendo que há algo, mas o que é este algo? Né? Então, Kardec, ele vem falar sobre esta justiça divina, até nos esclarecendo o destino das almas. E Kardec é perfeito, porque ele usa uma linguagem simples, clara, e que nos faz viajar no tempo, né? E eu acho isso muito importante, porque eu sou aposentada como pedagoga, como professora de séries iniciais, e eu gosto de lembrar, porque a minha mãe dizia, na verdade, eu sou uma professora primária, e a professora primária ainda não saiu de mim. Eu saí do magistério, mas a professora primária não saiu de mim. Então, eu acho muito importante esta linguagem, que ela seja uma linguagem que todos possam compreender, que o doutor compreenda e que o analfabeto compreenda. E o Kardec, ele traz esta linguagem para a gente, desta compreensão. Então, ele vai falando assim, que o destino destas almas vai depender do quê? Vai depender dos nossos atos. Então, ele vai trazendo para nós esta responsabilidade. A responsabilidade da nossa vida. A responsabilidade das nossas ações. E aí ele vem falando assim da importância da evolução moral. Mas como evoluir moralmente? Por isso que nós não podemos viver sós. Nós não fomos criados para viver sós. Porque esta evolução moral, ela vai acontecendo no despertar da nossa vida, no compreender da nossa vida e na convivência. Porque é na convivência que nós vamos aparando as nossas arestas. Se bem que eu acho que aqui é diferente da minha terra. Na minha terra, a gente sempre acha que o problema está no outro. Aqui não, né? Não. Por quê? Porque a gente sempre acha que a gente está certo, não é verdade? Quer dizer, é um mal da humanidade, esse orgulho, essa vaidade, de a gente achar que imagina. Eu lembro que uma vez eu disse para uma pessoa, nós estávamos conversando, e essa pessoa disse, ai, Graça, mas é assim, ó, às vezes eu não entendo o meu casamento. E aí eu disse para ela, depois eu me critiquei, eu disse, às vezes são ciclos que se fecham. A gente precisa entender, né? Que às vezes os ciclos se fecham. E ela falou para a mãe dela, quem a Graça pensa que é? E aí, naquela época, eu fui para a Itália visitar o meu filho. Isso foi lá, imagina, vai fazer 20 anos. E quando eu estava na Itália, ela fez contato, ela me mandou um e-mail. Ela disse, Graça, agora eu entendi o que tu queria dizer, porque o meu casamento acabou, né? Mas assim, ó, ela me contando depois, ela dizia, imagina. Eu dizia, imagina do que a Graça está falando. Porque a gente se coloca assim, né? Quer dizer, quem é o outro para vir a mim dizer alguma coisa a meu respeito, né? Então, esta evolução moral, ela acontece a partir desta aceitação desta convivência, entendendo que o outro é alguém que está ali para me auxiliar. Eu gosto de fazer um gesto quando eu falo sobre isso, que é este gesto aqui. Como é que nós andamos? Aqui nós puxamos alguém e aqui alguém nos puxa. Porque a caminhada é assim. Quer dizer, eu vou trazendo alguém comigo e alguém vai me levando consigo. E às vezes a posição muda. Por quê? Porque eu estou todo dia bem? Não. Porque pode ser que eu passe por alguma dificuldade que aquela pessoa que um dia eu auxiliei seja naquele momento o meu auxílio. E isto faz parte o quê? De
convivência, porque convivência significa com quem viver. E aí Kardec, ele vai então desmistificando esse conceito de céu e inferno punitivos. Porque nós dizemos assim, aquela pessoa me fez sofrer, eu quero ver a pessoa sofrer. Ora, 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 nós nos colocamos no papel de Deus, né? Quer dizer, eu sou Deus, então eu quero te ver sofrer, porque o teu ato, o teu gesto me fez sofrer, né? E a gente acha que assim, será assim para sempre. Mas aí Kardec vem dizendo que a justiça divina, ela é um processo gradual, porque a evolução é um processo gradual. Olha que maravilha que é. Quer dizer, os meus pais são perfeitos? Não. Mas eles continuarão evoluindo. Eu sou perfeita? Não. Mas eu tenho a oportunidade de gradativamente evoluir e crescer. Assim será com meus filhos, com meu filho, assim será com os meus netos. E isto, para mim, é fantástico, porque me traz esperança. Porque o que é a esperança, senão esta busca para que o melhor aconteça? Não a esperança de ficar de novo nesse dolce far niente, né? Quer dizer, não vou fazer nada. Não, a esperança de realmente buscar, de lutar, de acreditar. Então, ele vai trazendo, ele vai falando desse processo que é gradual, dessa oportunidade de evolução que nós temos. Olha que maravilha. Há alguns anos, a gente vendo assim uma reportagem, a gente viu uma senhora de 95 anos que ela era muito ativa. E ela quebrou o pé. E quando ela quebrou o pé, ela chamou alguém para aprender violino na casa dela, ela não podia andar. Aí alguém disse, mas a senhora vai aprender violino? Ela disse, veja bem, eu não quero fazer show. Eu quero levar comigo um conhecimento a mais. Olha que coisa maravilhosa! Ou seja, há sempre espaço, há sempre formas para a gente crescer, para a gente aprender. Né? Eu não posso me acomodar, porque a acomodação é um time, é um tempo nesta evolução. A evolução para de acontecer. E seguindo ainda sobre o livro, a obra do Céu e Inferno, daí Kardec diz que a alma, ela não some após a morte. Gente, que maravilha! Então veio esse entendimento que os antigos diziam que tem alma penada. Mas quem são essas almas penadas, né? Quem são essas almas penadas? Quem são essas almas que fazem barulho, que têm uma manifestação, mas que não se sabe? Então, Kardec, com essa proposta deste diálogo com os espíritos, ele nos traz esta explicação, entendendo que é um aprendizado no mundo espiritual. Para onde vai esta alma? Vamos lembrar de Jesus? Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Para onde vão essas almas? Para uma destas muitas moradas. Porque se nós pensarmos assim, né? Porque eu sei que Deus vai me ajudar, que Deus vai surgir na minha frente e vai me mostrar o caminho. E eu digo, coitado, vai esperar muito. Por quê? Porque, gente, Deus não é uma pessoa. Deus não tem a forma humana. Deus é uma energia criadora. E eu lamento dizer, mas ele está ocupado demais, porque a obra dele não para.
Então, nós temos que parar de achar que Deus virá nos ajudar. Na verdade, há uma hierarquia e os seus servidores fiéis é que virão nos auxiliar, com a permissão de Deus. Olha que lindo que é, né? Quer dizer, a gente não fica desamparado, mas é muita arrogância nossa achar que Deus virá e estará, né, diante de nós. Olha, entendendo que a terra é um grãozinho de areia. E não só aqui de Balneário Gaivota. Quer dizer, de todo o oceano, né? De tudo o que há. É o equivalente a um grãozinho de areia. Porque são milhares de sóis, milhões e zilhões de planetas. Para quê? Para que a gente veja? Não teria sentido. Porque um cego não pode ver. Então, não é para ver, não é para contemplar visualmente, é para viver e entender. Eis a grande questão. E aí, Kardec ainda fala que diante, então, desta nossa postura, deste nosso entendimento, deste saber viver e conviver, as penas eternas não existem. E existe, sim, um tempo de ajuste. É um período de ajuste para a nossa vida. Um período de ajuste para que eu possa resgatar os meus erros. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma neta, a Maria, que hoje tem 15 anos. Ela nasceu fora do Brasil, porque o meu filho é um espírito do mundo, né? E quando eles vieram para o Brasil, a Maria tinha 5 anos. E eles moraram um tempo na minha casa, enquanto a casa deles não ficava pronta. E onde é que a Maria dormia? É óbvio que na cama da vovó. E com muita alegria, né? Porque a gente fica muito bobo quando a gente tem netos. E aí, um dia, eu sempre fazia a prece com ela, a prece em voz alta, porque as crianças precisam ouvir. Eu pergunto para vocês, mas não precisam responder. Vocês rezam, vocês oram com os seus netos em voz alta? Porque quando nós oramos em voz alta, nós mesmos ouvimos e vivenciamos aquilo. Então, eu fazia prece, e muitas vezes, hoje a gente ri, porque às vezes eu cochilava, ela dizia, vó, quer dizer, volta para a prece. E certa noite eu fazia a prece com ela, e me deu uma emoção muito forte, e alguém parecia que me dizia, aproveita e pede perdão. E a minha neta é igualzinha ao meu filho, que é igualzinho a mim. Então, é uma gente assim que é muito engraçada, que fala bobagem e brincadeiras assim, claro, no bom sentido. Aí eu pensei assim, se eu disser isso, a minha neta vai dizer, ih, a avó pirou, né? E aí, mas eu disse, eu vou fazer. E a minha neta, aí eu disse, amor, eu quero pedir perdão para ti. Eu quero que tu me perdoe se em algum momento eu te magoei ou eu fiz algo de errado, algo que te fez sofrer. E vocês sabem o que a danada me respondeu? Não se preocupe, vó, já passou. E eu me recolhi à minha insignificância, né? Não se preocupe, vó, já passou. Diante daquela resposta, eu estou tomando uma medicação para o estômago que seca a minha saliva, tá? Por isso que eu estou tomando água. Diante daquela resposta, eu fiquei maravilhada com as bênçãos divinas, porque eu pensei, sabe lá, o resgate que não aconteceu nesse pedido de perdão. Porque, graças a Deus, nós não lembramos dos nossos erros.
Graças a Deus. E se algum dia vocês pensarem assim, mas eu lamento muito porque eu não lembro, eu digo para vocês, não lamentem, porque nós não gostaríamos de saber o que nós fizemos. Porque se hoje nós somos muito mais ou menos, no passado nós éramos muito mais ou menos ainda. Então é importante que a gente pense nisso. Que nós somos uma humanidade em evolução. O próprio Kardec diz isso. Em evolução, não evoluídos. Tá? Então, esse período de ajuste é o momento onde a gente tem essa oportunidade de aprender com os erros, de resgatar, né? E aí vem as oportunidades das novas encarnações. Mas eu não acredito grande coisa. Você vai encarnar do mesmo jeito. Acreditar ou não é indiferente. Porque reencarnar não tem a ver com religião. Tem a ver com reajuste. Este aqui é o detalhe. E reajuste todos temos, independente da nossa crença, independente da nossa fé. Né? E essa nova encarnação que nós temos a oportunidade é aquela vida que nós estamos aqui e que nós não podemos nos dar ao luxo de viver tipo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque quando eu deixo a vida me levar, eu perco oportunidades. Essas oportunidades de evolução. Aí, Kardec ainda vai falando, né, desta imortalidade do espírito, e que aí a gente pensa assim, gente, essa imortalidade do espírito é para mim e para todos. Porque eu, egoísta que sou, eu fico achando, imagina, eu vou nascer de novo, o outro também vai. E onde é que nós vamos nascer? Perto daqueles que nos amam? Será? Os espíritos nos dizem que nós vamos nascer onde nós precisarmos nascer. Onde nós temos dívidas. E nós temos dívida com quem? Com os nossos inimigos. Olha que bacana, olha que oportunidade, né? Aí a gente, seguindo, né, a questão do céu e do inferno, a gente vai entendendo assim que esta transformação moral ela vai acontecendo justamente pelo trabalho. E o que é o trabalho? Tudo aquilo que é útil. Quando eu trabalho, eu tenho oportunidade de evoluir. Eu lembro que há alguns anos veio um palestrante assim que ele é doutor porque tem doutorado, tá? Não doutor porque fez uma faculdade de direito ou de medicina. Ele tem doutorado. E ele falava de consciência. E a gente falava assim, tá? E quando, por exemplo, alguém perguntou assim, tá? E quando se trata, por exemplo, de corrupção, porque vou dar um exemplo, por exemplo, se eu fizer alguma coisa errada, gente, aquilo consome a minha alma. Meu Deus, eu fico pensando como é que eu fui fazer uma coisa daquela e eu sou obrigada a resgatar. Aí ele diz assim, quando há algo assim e a pessoa ela está acomodada e para ela tudo bem, é justamente porque ela ainda não tem consciência. Então, ter esta consciência do certo e do errado
ela faz parte desta nossa evolução. Então, conforme eu vou evoluindo, eu vou tendo mais e mais esta consciência. Eu vou percebendo, por exemplo, a importância da caridade. Não da caridade material. A caridade material é importante, claro que ela é. Ela é muito importante. Mas, gente, existe caridade que a gente pode fazer de dentro da nossa casa, sem ter que tirar nada da vida da gente. Quando eu faço uma prece por alguém, e eu faço de coração. Vocês vejam que Bezerra de Menezes, ele diz assim que quando a gente ora com fé, sai da gente um fio de luz. E esse fio de luz, ele vai subindo até o ponto onde os anjos, entendendo, servidores do Senhor, né? Aquele que está mais perto vem para eu saber. Então, se eu mandar um pensamento de oração para o Feijão e para a Gledes, dizendo, Senhor, abençoa o Feijão e a Gledes, né? Este anjo vem e ele vem, então, visitar os dois. Tomara que não estejam fazendo arte, para poder auxiliá-los. Né? Isto, gente, é caridade. Porque às vezes eu faço alguma coisa para alguém, mas eu faço, porque eu acho que eu tenho obrigação. E aí a caridade perdeu todo sentido. E aí, pensando, né, na questão do céu e do inferno, a gente pensa na questão da eternidade do sofrimento. Como é que pode ter a eternidade do sofrimento se eu vou evoluir? Se eu tenho a oportunidade da reencarnação, de nascer de novo e vir resgatar. Olha que lindo! Então, eu fiz alguma coisa errada para minha mãe, a minha mãe recebe aquele bebê lindo, sorridente, brincalhão, e ela passa a amar. Quer dizer, todo aquele sentimento de ódio vai desaparecendo porque vai se transformando em amor. Né? Então, e como é que a gente vai ter essa oportunidade de resgate? Pela lei de causa e efeito. Porque eu sofri, eu vou sofrer. Aí, às vezes, aquela família me acolhe e eu, como sou arrogante, eu digo, meu Deus, como a minha família é difícil. Mentira, difícil sou eu. O difícil da história sou eu. Será que é o outro? Certa vez eu disse para o meu filho, Nicolas, tua filha é maravilhosa, mas ela é braba. E ele disse, vocês sabem o que ele disse? Ele disse, mãe, ela é igualzinha a ti. Eu disse, imagina eu. Né? Por quê? Porque a gente não se vê. A gente acha que o problema está no outro. Então, o que seria este céu e inferno? Seria a gente colher a semeadura. E aí é importante a gente pensar, o que eu ando semeando? Ou o que eu estou fazendo com a semente que eu recebo? Que tipo de solo eu sou? Porque lá em Mateus, Jesus diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E daí? E por que não entrarão? Porque o reino dos céus, gente, não é um local geograficamente localizado. Porque o inferno não é lá em tal lugar, porque o céu não é em tal lugar. O reino dos céus
está em nós. Está na forma como eu resolvo, como eu vivo, como eu encaro. Céu e inferno é um estado de consciência. Eu fico imaginando um time de futebol. Aposto que aqui tem muito gremista e colorado, né? Vamos imaginar então um Grenal. Aí, aquele batimento cardíaco, né? Tico, 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 tico. Quem torce para um faz o gol. Ei, aquela vibração gostosa. De repente o outro empata. Aquele que estava com a vibração lá em cima vai descer. E vai dizer, mas como que empatou? Como é que foi perder esse gol? Então a gente vai indo para este céu e para este inferno em sentimentos, em questão de segundos. E aí vem outro ensinamento de Jesus. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Para quê? Para que a gente esteja atento a tudo. Porque Jesus fala muito de foco. Tem cadeira aqui na frente, tá? Tem cadeira aqui, ó. Jesus fala muito de foco. Aí eu quero ir para o céu, para este céu idealizado, este céu que é onde os querubins vão tocar para mim. Olha que arrogância minha, né? Mas eu não tenho este estado de consciência. E eu preciso estar atento a isso. Porque daí, lá no livro dos Espíritos, lá onde fala sobre as penas e os gozos futuros, os Espíritos dizem que o inferno e o paraíso, tais como o homem imagina, são simples alegorias. Simples alegorias. Né? O céu e o inferno são estados de consciência. Veja bem, gente, ó, o inferno é um condomínio de gente que gosta das mesmas coisas. E o céu também. Quer dizer, quem é que eu vou trazer para perto de mim? Por afinidade. Eu vou atrair as pessoas por afinidade. E o que eu estou querendo, e o que eu estou pensando, e o que eu estou desejando? Porque este é o meu estado de consciência. E aí Kardec ainda traz uns exemplos que para mim, assim, eu sempre conto, Feijão, que quando eu li o Céu e o Inferno a primeira vez, o que me ficou guardado foi o depoimento de uma rainha. Porque ele invocava os espíritos para conversar, para poder entender o estado daquela alma. Então, cada um trazia, né, o seu exemplo, dizia como estava, né? Eu estou muito bem, eu me sinto muito bem. Mas aí veio uma senhora e Kardec perguntou, quem sois? E ela disse, então não vedes? Sou a rainha. Quer dizer, a gente acha que a vida da gente vai se transformar. Vocês já foram a algum enterro que vocês ouvem as pessoas dizerem assim, ai, coitadinho, descansou? Aí a gente pensa, Magari, nem sabe, né? Nem sabe. O italiano que gesticula, que... Quer dizer, eu continuarei sendo quem eu sou. Se eu sou uma pessoa tranquila, uma pessoa do bem, eu continuarei sendo esta pessoa. Mas se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou aquela pessoa ansiosa demais, que não para, eu continuarei sendo assim. Porque esta evolução que Kardec fala no céu e no inferno, ela acontece gradativamente. Não existe mágica. Não existe o pó do pirlim-pim-pim que a Emília, que Monteiro Lobato escrevia no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pô, pirlim-pim-pim e acabou o problema. Não. Esse passe de mágica não existe. Existe
esta mudança de consciência. E aí a gente fica pensando, né? A gente vive o céu e o inferno todos os dias. Se eu alimento bons pensamentos, eu vivo no céu. Se eu alimento raiva, ai, espírito, ai, que boazinha. Fecha a minha frente lá na estrada para ver o que eu vou fazer. Eu não vou fazer nada contigo, mas vou fazer comigo, porque eu vou te xingar e quem vai sofrer com isso sou eu. Quer dizer, a gente se deixa envolver por energias que são pesadas e que nos maltratam. Eu lembro de uma história de um sábio. Ele era admirado e respeitado. E aí um jovem, ele se imagina, porque diz que ele era extremamente inteligente, mas este jovem também era. E aí este jovem desafiou este senhor. E foi lá e conversou com ele, conversou. Aí este senhor, que era um sábio, que era uma pessoa muito da paz, começou a xingá-lo. O que tu vieste fazer aqui? Tu um nada, um insignificante. Quem tu pensas que és? E aquele jovem começou a ficar nervoso. E aí aquele jovem, com raiva, quis agredir aquele homem. E aquele homem disse, ali está o teu inferno. Quando tu alimenta a raiva. Aí o jovem foi se acalmando. Ele foi se acalmando. E este sábio disse, eis o teu céu. Ali está o teu céu. Porque nós podemos viver isso. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, onde a ansiedade, ela tem tomado conta das pessoas. E o que é a ansiedade, senão este desejo de fazer tudo e de repente não conseguir fazer nada, porque a gente vive no depois. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ter consciência da nossa vida, da nossa existência e da importância deste momento. Porque se existe o bem e existe o mal, eu vou escolher. O que eu escolho? Eu quero viver no céu ou eu quero viver no inferno? Eu amo Roberto Carlos. Eu amo tanto que eu fui ver Roberto Carlos no Beira-Rio cantando com Pavarotti. Isso lá em 1900 e antigamente, na década de 90, né? E Roberto Carlos, eu acredito que na década de 60 ou 70, eles comporam uma música, ele e o Erasmo, que eu digo que é o meu hino, que ela é linda, e eu sei que vocês conhecem e vão cantar comigo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Como a flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso
Podemos cantar? Quem espera que a vida tá lindo, Pode até ficar maluco, morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. O que é preciso? é preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar. Com a flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso Saber viver. você. É preciso saber viver. Lindo. É preciso saber viver. Mais uma vez. É preciso saber viver. Saber viver. Devagarinho agora. Saber viver. É disso que Jesus fala. É disso que Kardec fala. Dessas escolhas. O que eu escolho entre o bem e o mal? O que eu escolho? Este é um compromisso meu. Porque tudo aquilo que eu fizer de bom ou de ruim é para mim mesmo que eu faço. E eu vou assumindo compromissos no bem ou no não tão bem assim. Eu quero encerrar fazendo uma citação de Emmanuel no livro Roteiro, porque a gente diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz: dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. E quando ele fala de com quem andas, é para a gente entender que tudo é energia. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo. Então, quando eu envio para alguém algo bom, essa pessoa sente. Mas tem uma energia que eu não vejo. E esta energia, ela pode interferir na minha vida se eu deixar. Tenhamos cuidado, que Jesus zele por cada um de nós, zele muito por esta casa, para que cada um de nós possa buscar esta evolução, na certeza do compromisso que assumimos, que é cuidar da nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Nós agradecemos, Graciela, esse momento, porque foi um belo encerramento para um mês de festividades. Porque sempre temos que realmente ter esta sensibilidade de perceber o detalhe tão pequeno, é tão simples, quando podemos ajudar o outro. Porque não é apenas ajudar o outro, nós estamos, na verdade, nos ajudando. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E dando sequência à segunda parte, nós, no início, oramos por nós. Mas temos os nossos queridos, que não podemos esquecer. Então, vamos agora fazer a nossa caridade. Vamos levar nosso pensamento e fazer isso que a Graciela disse. Vamos enviar uma energia de amor, de carinho, de gratidão, de esperança, de força, de ajuda àquelas pessoas que nos são queridas e aquelas que também não são tão queridas assim,
mas que precisam muito mais, muito mais. Então, elevamos nosso pensamento, enviando essa energia a todas aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, que nos são queridas ou que não são queridas, mas vamos colocar todos no nosso pensamento e pedir que a espiritualidade benfeitora derrame energias de amor a todos. E agora chegou o momento do nosso passe coletivo. Esse é um momento muito importante. E para mim é um momento especialíssimo. Por quê? Porque é nesse momento que a espiritualidade estará derramando suas energias, suas bênçãos, seu cuidado conosco. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos abrir o nosso coração, vamos elevar nosso pensamento com tudo aquilo, com toda a gratidão, com todas as nossas preocupações, vamos entregar isso tudo aos espíritos de luz para que cuidem de nós. Porque juntos de cada um de nós está um espírito iluminado derramando bênçãos para cuidar do nosso corpo e principalmente cuidar do nosso espírito. E assim, cheios de gratidão, dizemos, acompanhe mentalmente: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, nos livre de todo o mal. Que assim seja. E como toda festa termina, né? Nesse momento termina esse mês. Mas a cada dia nós poderemos fazer uma festa no nosso coração. Então, convido vocês todos que sábado, próximo sábado, estaremos aqui para continuarmos a fazer essa festa em nosso coração. Vão em paz, tenham um bom domingo e uma boa semana. Graças a Deus.